Sejam bem-vindos ao Decore com Requinte, um canal que a gente criou aqui não para vender produtos, mas para a gente trocar uma ideia sobre decoração, assuntos diversos e variados. E para lançar esse canal, hoje a gente está recebendo aqui a Bia Coelho, para falar um pouquinho sobre como o tempo e as mudanças culturais da sociedade interferem na forma da gente morar. Bia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda. E fala um pouquinho sobre sua formação, sua carreira e sobre o que a gente vai conversar hoje. Tá, joia. Boa noite, Felipe. Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite de participar. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, aqui na Requinte, nossas parcerias de projeto e principalmente hoje para inaugurar esse canal, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E, bom, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formada em arquitetura há 7 anos já. E desde então eu venho trabalhando em projetos principalmente residenciais, tanto de arquitetura mesmo, a parte de obra, como também de interiores e comerciais também. Então eu faço um pouquinho de tudo, né? Prioritariamente aqui em Passos, mas já em toda a região, um pouco fora também. E me formei em BH e desde então eu vim para cá, né? E eu acho muito legal esse tema que a gente selecionou para hoje, porque embora a gente muitas vezes não pense sobre isso, na verdade a casa reflete muito sobre a sociedade. As mudanças que vão acontecendo vão interferindo também na casa, na divisão dos cômodos, na maneira que as pessoas se comportam, né? Então acho que é um tema muito legal para a gente abordar, para a gente contar um pouquinho da história, de como a gente chegou até a casa como a gente vê hoje. Bacana. A gente já fez recentemente muitos trabalhos assim em residências muito grandes, né? Projetos grandes, a gente tem condomínios aqui em Passos, obras realmente grandes. Mas cada vez mais também a gente nota uma tendência de ter que trabalhar em espaços pequenos, como é o caso de muitos apartamentos, por exemplo. Essa questão do tamanho das obras é uma coisa que tem um aspecto cultural, tem alguma coisa que afeta, isso muda a forma da gente dividir ambientes, as dimensões de ambientes? Felipe, anteriormente as casas eram maiores, né? Mais cômodos mais amplos. Na maioria das vezes as pessoas habitavam em áreas rurais, onde tinha uma maior liberdade de espaço, né? Maiores espaços era também sinônimo de maior qualidade de vida e, consequentemente, também maior quantidade de filhos. Então as casas eram mais amplas. Com o crescimento das cidades, as pessoas vieram mudando para cá, a oferta de espaço foi diminuindo. Então a gente começou a ver casas menores, espaços mais bem divididos também e também uma quantidade menor de filhos. Se antes a gente via famílias com 10 filhos, a gente passou a ver 5, num segundo momento 3, 2, e isso foi refletindo também nas casas. Então as casas que eram muito grandes foram se tornando casas menores. E menos espaço, inclusive, gera uma necessidade de pensar melhor esse espaço, né? Exatamente, um projeto mais bem pensado, maior detalhado, né? No ano passado eu participei de um evento do Senac em Ribeirão Preto com o tema de design e foi na Biblioteca Sinhá Junqueira, que é uma casa de 1920. Então você comentando dessas habitações rurais, né, habitações maiores e tal, foi um evento muito interessante e uma coisa que me chamou a atenção lá nessa casa, quando a gente fez um tour pela casa, ela totalmente restaurada, preservada, uma coisa muito interessante que eu achei foi a presença de uma sala de música. Até então eu nunca tinha visto uma casa com sala de música. Felipe, realmente, quando a gente tinha casas maiores, a gente tinha muitos cômodos e cômodos bem divididos com usos específicos. Então a gente tinha uma sala para cada coisa, a sala de estar, a sala de visitas, a sala de jantar e uma delas era a sala de música. Eu mencionei o exemplo da sala de estar e assim, a sala de estar quando surgiu, ela girava em torno da lareira, que era o ponto principal, porque era o ponto de aquecimento da casa, né? Então aquilo ali era o ponto central realmente. Quando veio a lâmpada, a sala de estar passou a ser também um espaço, por exemplo, de leitura, de jogos, realmente um espaço de estar com a família. E isso foi mudando, de convivência, exatamente. Deixou de ser o cômodo de aquecimento para se tornar um espaço de estar. Um exemplo da sala de música que a gente via nas salas mais requintadas, nas casas mais requintadas, né? Era essa sala de música,
por volta aí, realmente dos anos 20, por aí ela era muito frequente. Nos anos 30, mais ou menos, quando teve a criação da televisão, ela foi perdendo espaço, porque aí a sala de música foi dando espaço para a sala de TV. E aí, num segundo momento, a gente vê uma nova evolução, que é já com a chegada do streaming, por exemplo, que as pessoas começam a ter TV nos quartos. Então, a sala de TV, que era um novo ponto de encontro da casa, vai perdendo também espaço, porque cada um vai para o seu quarto ver TV. Então, a gente vai acompanhando a evolução desses cômodos de acordo com as evoluções tecnológicas, sociais, que está vivendo a sociedade naquele momento. Isso. Eu lembro que, quando eu era pequeno, a sala de TV era onde a gente se reunia para assistir o jornal, assistir a novela, e era aquilo ali. A gente não tinha muito outras opções, né? Exatamente, assim, a sala, ela era realmente o ponto de encontro. E hoje, muitas vezes, você não tem esse encontro mais, porque hoje está no celular, né? Então, às vezes, você não tem esse cômodo na casa mais, que você vai assistir uma TV, ouvir uma música, porque você faz tudo no seu telefone. Então, a gente começou a não ter esses espaços para cada uso específico mais. É engraçado que eu comentei sobre essa questão de, na minha infância, a gente ter a sala de TV como esse espaço de convivência, né, e hoje não ter mais, mas olha como as coisas são cíclicas, né? Eu assistindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella, ele faz um comentário mais ou menos nessa mesma linha, que ele fala que a casa dele lá no Paraná, aí tinha um sofá, um de frente para o outro, posicionados, né, para o pessoal realmente se ver e poder conversar. E no canto, uma imagem de Nossa Senhora, que ele é de uma família de formação católica também, né? E aí ele falou que um belo dia o pai dele chega com uma caixa enorme lá, tira a Nossa Senhora, coloca uma televisão e aí muda até a posição onde os sofás estavam, porque agora você não quer ver um ao outro mais, você quer ver a televisão. Então a televisão ela já teve esse papel realmente de alterar o estilo de vida das famílias e depois ela foi novamente substituída, né? Sim, com certeza. A TV foi um grande portador de mudanças mesmo. E a gente vê isso em vários cômodos, né? Se no momento o quarto era um lugar para relaxar, para repouso, com a vinda da TV, do computador, enfim, vários elementos que foram surgindo, hoje você faz tudo no quarto, menos relaxar, porque você vai trabalhar, você vai assistir um filme, você vai ver uma TV, você vai fazer muitas coisas. O quarto virou um universo à parte, né? Cada um com seu universo dentro de uma casa. E muitas vezes você não tem mais aquele sofá um de frente para o outro, aquele convívio ali, some muito quando o quarto se torna esse outro lugar, né? Um lugar independente de cada indivíduo. Sim, inclusive eu conheço casais que têm quartos separados, não, eles dormem juntos normalmente, mas assim, tem um quarto separado para essa fase pré-sono ali, cada um assiste seu filme, sua televisão, escuta a música que quiser, né? Enfim, alterou totalmente o perfil da gente viver mesmo. Com certeza, isso mudou muito. E o quarto é realmente um cômodo que a gente vê muito essa alteração, mas isso aconteceu em vários outros cômodos também, né? Por exemplo, a cozinha. A cozinha antes era muito atrelada ao fogão de lenha, que era externo à casa. Quando o fogo vem para dentro da casa, o ambiente onde ficava o fogo começa a mudar. E aí a gente começa a ter armários e espaços para guardar os mantimentos, os alimentos, próximo ao fogo. Se aquele fogo antes era só na sala de estar, ali ele começa a ganhar um novo espaço. E posteriormente, num segundo momento, quando a gente conhece o fogão como ele é hoje, a cozinha muda de novo de perfil. Porque a cozinha pode agora ser um ambiente menos quente, né, menos superaquecido do que era um fogão a lenha e começa a se tornar aos poucos o coração da casa. Né? Igual a gente vê hoje, a cozinha é um dos pontos principais da casa. Inclusive é muito comum a gente ver hoje em dia as presenças de cozinhas gourmet, né? Que deixou de ser um espaço de serviço para se tornar um espaço de convivência, que talvez anteriormente seria uma posição da sala de estar, né? Exatamente. Isso foi mudando muito e a cozinha gourmet, na verdade, ela é uma junção desses espaços, né? Da cozinha, da sala de estar, da sala de jantar. Então vem tudo para um ambiente só. Bia, você comentou sobre a mudança dos perfis das famílias, né? Então, antigamente, famílias muito grandes e tal, né? Pensando nesse novo perfil de família agora, nas alterações que ocorreram, nos tamanhos, formatos, nos estilos das famílias, isso teve algum impacto, afeta de alguma forma, além da questão do tamanho, né, que a gente já tinha falado, perfil socioeconômico, cultural, afeta de alguma forma a forma como a gente mora?
Felipe, mudou. As famílias menores, as casas também começaram a ser menores, né? Junto com isso que a gente estava falando, dos ambientes serem mais integrados, então a gente deixa de ter vários cômodos separados para ter uma casa mais prática e funcional nessa junção da cozinha com o estar, com a sala de jantar. Então a gente passa a ter menos ambientes e ambientes mais integrados. Isso foi uma coisa que a gente viu também pós-pandemia, né, que as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa e a casa começou a ser também um espaço de lazer. Então o gourmet veio muito para isso também. Claro, já era uma coisa que já existia, mas ganhou um pouco mais de força para se tornar um espaço de lazer dentro de casa. E então isso veio mudando bastante as casas, né? E outra coisa que interferiu muito, a meu ver, e não só, né? Uma coisa que a gente vê socialmente, que foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Mais ou menos ali nos anos 30, pós-revolução industrial, a mulher começou a vir para o mercado de trabalho e isso trouxe muitas mudanças para a casa, porque se inicialmente quem cuidava da casa era a mulher, agora a mulher não estava ali 100% do tempo mais. Então começou a ter uma busca pela praticidade, por uma casa funcional, por uma jornada de trabalho em casa que pudesse ser menor, porque agora ela teria que dividir em 2 partes, né? Às vezes até 3. Então, isso começou a mudar bastante a procura das casas, porque a gente precisava realmente de uma casa mais fácil. Paralelo a isso, a gente aumentou também as tecnologias, a facilidade de estudo. Então, isso foi diminuindo a oferta de mão de obra de serviço doméstico. Então, se antes era comum ter bastante gente trabalhando em casa, na casa dos outros, né? Com o aumento do estudo da população, isso foi diminuindo também. Então, a gente começou a precisar de uma casa realmente que fosse bem mais prática, bem mais funcional e que a própria família desse conta de cuidar. E como as famílias já estavam menores, não tinha mais por que você ter uma casa tão grande. Embora, sim, a gente ainda vê casas grandes, a gente ainda tem a mão de obra de serviços domésticos, mas numa proporção diferente do que tinha um tempo atrás. Então a gente tem essa mudança aí de perspectiva das residências. Nessa casa que eu visitei, da Biblioteca Sinhá Junqueira, inclusive tinha um negócio muito bacana lá, estava desativado, não funcionava mais, mas você conseguia ver. Em cada ambiente da casa existia uma campainha que a dona da casa poderia chamar cada um dos profissionais, dependendo do lugar que ela tivesse. Então tinha um código lá para a cozinha, um código lá para a área externa e tal, e essa campainha ia tocar e chamar o profissional dependendo do serviço que ela precisasse, né? Uma outra coisa que eu acho interessante é que aqui na loja a gente também sentiu essa mudança do perfil, muito ocasionada pela pandemia também. É que o pessoal ficou muito preocupado com a higienização de superfícies, por exemplo. Então, houve uma mudança na procura, o pessoal começou a procurar materiais mais sintéticos, tanto para o tecido da cortina, como para tapetes. Então, houve essa mudança e a gente sentiu ela aqui muito de perto, principalmente depois da pandemia. Então, enquanto antigamente era muito comum a gente trabalhar com tecidos 100% linho, ou 100% algodão e tudo mais, hoje é mais comum a gente pegar tecidos que a porcentagem de poliéster é muito alta, só com algum toquezinho, e algumas coisas tecnológicas também. Inclusive esse tapete que a gente está aqui é um tapete que tem proteção anti-Covid, anti-ácaro, antifúngica, que foi uma coleção que foi desenvolvida durante a pandemia. E falando em pandemia, e a pandemia, o que mais que ela trouxe de mudança nos ambientes das casas? Felipe, eu acho que assim, um dos principais para todo mundo, que eu acho que a maioria de nós passou, foi o home office. Que a gente parou de sair para o escritório, parou de ir para as ruas, então muitas vezes a gente não tinha esse espaço de trabalho dentro de casa, então a gente precisou adaptar. Em alguns casos foi o quarto, em outros casos foi a sala, enfim, as pessoas começaram a trabalhar dentro de casa e muitas vezes não tinha um espaço exclusivo para aquilo, né? Adequado então, até, né? Questão até de ergonomia, né? Sim, às vezes até questão, por exemplo, você está numa reunião e está mais de uma pessoa no mesmo cômodo, então a gente começou a ter essa dificuldade, né? Porque se a gente fala, por exemplo, de apartamentos muito pequenos, às vezes você não tem espaço para cada um trabalhar, né? Então a gente teve, assim, essa questão
do home office, que foi bem forte para a maioria das pessoas, e a gente já vê nos projetos pós-pandemia um espaço, assim, eu tenho vontade de ter um escritório, um espaço ali que eu possa fazer uma reunião mais tranquilo, né? E ao mesmo tempo que a gente começou a ter os espaços multifuncionais, que durante o dia vai ser um escritório, à noite pode ser um quarto de visita, pode ser uma sala de TV, exatamente. Outro espaço é realmente o da área gourmet, que é como a gente parou de ir para bar, de ir para restaurante, a gente precisou buscar isso dentro de casa. Então vamos ter um espaço que a gente consiga reunir, que seja entre a gente que está aqui, né, fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Então a área gourmet, o espaço de lazer, ganhou muito espaço realmente. O brasileiro gostava muito, né? E aí passou a gostar mais ainda. Exatamente. E outra coisa que a gente vê muito, você falou dos tecidos sintéticos, né, dos produtos com facilidade de limpeza. Paralelo a isso, a gente vê também uma busca de trazer a natureza para dentro de casa. Então, mais plantas, né, mais verde, porque muitas vezes você não tinha para onde ir. Então, ao mesmo tempo que você começa a colocar dentro de casa tecidos e produtos mais fáceis de limpar, você também vai trazendo um pouco mais de natureza para você estar mais perto, né, para você reenergizar. Né? Então, foi um pouco disso tudo que a gente foi vendo pós-pandemia. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que sempre me chamou muita atenção, acho que eu peguei o finalzinho dessa fase, assim. Quando eu era pequeno, eu lembro que era muito comum alpendre em casa. Então o pessoal colocava aquelas cadeiras, eu não sei o nome daquele material, aquelas coloridas, todas trançadas assim, ó. O pessoal colocava na porta, então tinha aquela interação com o vizinho e tudo mais, né? Então eu acho que talvez a insegurança, né, a mudança no perfil das cidades, ela tirou um pouco isso da gente, né? O que você me fala sobre isso? O alpendre sumiu, acabou? Como é que tá isso aí? Felipe, eu também peguei um pouquinho do alpendre e também tenho lembranças muito gostosas, né? De sentar ali, conversar, brincar, realmente ter um entrosamento muito grande, né? Isso a gente já via lá nas casas mais antigas, que era a varanda, aquelas varandas espaçosas, a gente vê ainda em muitas casas de fazenda, né? E que realmente foi perdendo seu lugar. Muito pela segurança, que a casa foi se fechando, a gente começou a murar muito as casas, mas ela não deixou totalmente de existir. A gente vê hoje o alpendre ser substituído, se eu posso falar assim, pelas varandas, de uma maneira mais íntima, né? Ela ainda é uma forma de proteção das janelas, de barrar o sol ou a chuva diretamente nas aberturas da casa, mas ela deixou de ser um espaço de encontro. Às vezes você vai ali ler um livro na sua varanda e tal, mas na maioria das vezes ela se volta para dentro das próprias casas. Então você coloca uma varanda no quarto voltado para a área externa, ou claro, nos apartamentos também a gente vê isso voltado para a paisagem, né? Mas sempre de uma maneira muito mais segura. A gente não vê mais aquelas casas abertas que o vizinho chegava, entrava e ia lá conversar. Eu acho sim que isso é uma mudança por questão da segurança, igual você falou, e também porque, como a gente mencionou mais cedo, as pessoas antes não tinham tanta coisa para fazer, né? Hoje você tem Netflix, você tem Spotify, você tem seu celular que faz um pouco de tudo. Então eu acho que antes esse convívio das pessoas era muito maior. Fora as rotinas, né? Fora as rotinas. Tanto antigamente era muito mais comum o horário de trabalho no horário comercial, hoje, dependendo da parte que você atua, você vai trabalhar em horários totalmente diferentes do seu vizinho. Exatamente, cada um num horário, uma carga de trabalho muito mais alta na maioria das vezes, né? Então isso realmente diminuiu o uso do alpendre nesse sentido. Mas eu acho que talvez a segurança e essa mudança do formato das casas mesmo seja o principal para tirar ele de cena. Espero que você tenha gostado. Nosso intuito foi trazer um pouquinho desse tema que, pra gente que gosta de decoração, é um pouco fascinante, né? Como que o mundo interfere na forma como a gente mora e às vezes a gente nem pensa. Se você gostou, continua acompanhando a gente vai colocar mais vídeos nesse sentido, com outros assuntos, outros temas. E te convido a acompanhar sempre e ver os outros vídeos do nosso canal. Eu queria agradecer você, Bia, pela disponibilidade de participar aqui com a gente, trazer um pouquinho de conhecimento.
Tem muita coisa, né? A gente poderia ficar falando muito mais tempo, mas para passar uma ideia geral, e te agradeço demais, você contribuiu bastante com essa proposta. Imagina, Felipe, eu que agradeço o convite. Para mim, falar sobre arquitetura é sempre encantador, eu falo que eu sou uma apaixonada e é sempre bom a gente ter essa troca, né? Trazer um pouquinho dessas curiosidades. Eu acho que muitas vezes as pessoas não se atentam a essas mudanças, né? E muitas coisas do nosso dia a dia que são corriqueiras, a gente não para observar. Então, muito obrigada pelo convite, desejo muito sucesso para o canal. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Até.